Utilize as informações a seguir para as questões 41 e 42. Uma das classificações para o sangue humano é feita em 4 grupos distintos: A, O, B e AB. Independentemente do grupo, o sangue pode possuir ou não o fator rhesus. Se o sangue do indivíduo possuir esse fator, diz-se rhesus positivo. Caso contrário, diz-se rhesus negativo. A distribuição dos grupos sanguíneos numa determinada localidade, em estudo realizado numa população de doadores, está representada na tabela a seguir. Questão 41. Ao escolher um indivíduo da população de doadores utilizada no estudo, a probabilidade de o indivíduo ser do grupo O, sabendo que o seu fator RH é negativo, é D. Observe que temos aqui uma questão de probabilidade condicional, porque sabemos que o seu fator RH é negativo. Então, o nosso espaço amostral, o nosso conjunto de todas as possibilidades, corresponde àqueles indivíduos que têm RH negativo. Olhando na tabela, são todos os que estão ali na segunda linha. 7 mais 6 mais 2 mais 1, 16. 16% é o espaço amostral. Agora, desses 16%, quantos são favoráveis? A pergunta corresponde à probabilidade de ter sangue do tipo O. Desses 16%, quantos têm sangue do tipo O? Apenas 6%. Então, a probabilidade ficará descrita por 6%, número de casos favoráveis, dentre 16%, número total de casos. Repito que essa é uma questão de probabilidade condicional. Observe que temos a porcentagem em cima e embaixo, portanto ela pode ser simplificada. Além disso, 6 em 16, dá para simplificar, né? Dá para simplificar tudo por 2. Aí a gente vai ficar com 3 oitavos. 3 oitavos. Efetuando a divisão, teremos 0,375. Isso seria a resposta em decimal. Para passar de decimal para percentual, vírgula, 2 casas para a direita. Então a resposta correta é 37,5%. E encontra-se na letra E. Questão 42. Se a localidade possui 5.000 habitantes, a quantidade de pessoas que possuem o sangue do tipo ORH positivo ou ARH negativo é D. Vamos olhar para a tabela. ORH positivo. ORH positivo, 35% das pessoas. ARH negativo, 7% das pessoas. Vamos indicar aqui 35% e 7% das pessoas. Ele quer ou. Lembre-se que o ou a gente pode somar. Então estamos falando aqui sobre 42% das pessoas. 42% de quanto, então? 42% de 5.000. Para calcular quanto é 42% de 5.000, basta multiplicar 5.000 vezes 42%, que eu já vou representar em fracionária, que aí fica mais fácil de simplificar. Simplificando, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 42 vezes 50, 42 vezes 5, isso dá 210. Bota mais um zero, 2.100. Então temos aqui 2.100 pessoas. Por isso, resposta correta encontra-se na letra C. Questão 43. Na figura, tem-se um triângulo ABC retângulo em A, cuja hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8 centímetros.
Se x centímetros é o comprimento do segmento MB, então a expressão da área da região do triângulo em centímetro quadrado, que não é ocupada pelo retângulo AMNP, é dada em função de x por. Queremos a área do triângulo não ocupada pelo retângulo. Para encontrar essa área, podemos fazer a diferença entre a área do triângulo e a área do retângulo. Para fazer a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo é 8, é o lado AB. A altura desse triângulo seria o lado AC, seria este outro cateto, que a gente não sabe direto, mas consegue encontrar. Porque conhece a hipotenusa e conhece um cateto, daria para fazer Pitágoras. Mas nem precisa fazer Pitágoras, a gente pode usar uma terna pitagórica, o 3, 4, 5, mas esse triângulo não é o 3, 4, 5. Sim, mas é o 3, 4, 5 todo multiplicado por 2. O 10 é o 5 multiplicado por 2. O 8 é o 4 multiplicado por 2. Então, esse outro cateto que me falta será o 3 multiplicado por 2. Ou seja, ele mede 6. Na pior das hipóteses, dá para fazer Pitágoras. E a área do triângulo? A área do triângulo fica descrita por base 8 vezes altura 6, dividido por 2. O que vai nos sobrar aqui? 48 dividido por 2, 24. Essa é a área do triângulo. Agora, eu preciso da área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base desse retângulo é o segmento AM. Como é que eu posso descrever o AM? O AB mede 8, o MB mede x. Portanto, tudo que está para a esquerda fica descrito por 8 menos x. A base eu já tenho, que é 8 menos x. Me falta a altura desse retângulo. A altura desse retângulo eu vou chamar de H e vou representar ali no MN. Como é que eu vou conseguir encontrar essa altura? Observe que o triângulo da direita, o BMN, ele é semelhante ao triângulo grande, ao triângulo ABC, pois a gente tem um corte paralelo em relação dos lados. Então, pela semelhança, eu vou conseguir achar essa altura em função do x. Fazendo a semelhança, a altura do triângulo pequeno, H, está para a altura do triângulo grande, 6. Assim como a base do triângulo pequeno, x, está para a base do triângulo grande, 8. Eu quero descrever quem é o H. Então, o 6 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Ficamos com 6x sobre 8. A gente pode simplificar. Simplifica tudo por 2. E o que nos sobra aqui? 3x sobre 4. 3 quartos de x. Essa é a altura. 3 quartos de x. E agora, a gente vai saber descrever quem é a área do retângulo? Sim. A área do retângulo, estou escrevendo aqui embaixo, ó, é base vezes altura, é 8 menos x, que é a base, vezes a altura, que é 3 quartos de x. Posso distribuir. Aplicando aqui a distributiva, teremos o quê? 8 dividido por 4 dá 2. Vezes 3, 6. Temos aqui 6x. Menos. Agora, 3 quartos de x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. 3 quartos de x ao quadrado. Agora, já tenho condições de responder a questão. Ele quer a área do triângulo, ó, voltei lá para cima. A área do triângulo que é 24, menos a área do retângulo. A área do retângulo que é 6x, menos 3 quartos de x ao quadrado. Esse menos que está na frente do parênteses troca o sinal de todo mundo que vem adiante. Portanto, o que vai nos sobrar?
teremos aqui, vou escrever embaixo, ó, teremos aqui 24 menos 6x mais 3 quartos de x ao quadrado. Troquei o sinal de todo mundo. E agora só organiza a expressão. 3 quartos de x ao quadrado menos 6x mais 24. Observe que já temos resposta, e essa resposta encontra-se na letra A. Questão 44. A propagação de certa doença segue um crescimento exponencial, triplicando o número de pessoas contaminadas N a cada 2 meses. Suponha uma quantidade inicial N0 de pessoas contaminadas e que a contaminação siga nessa taxa de crescimento. A representação algébrica da quantidade N de pessoas contaminadas em função do tempo T em meses é. O que a gente sabe? Para um tempo igual a zero, a quantidade de pessoas contaminadas tem que ser N0. Além disso, o enunciado disse que o número de pessoas contaminadas triplica a cada 2 meses. Então, quando T for 2, ou seja, após 2 meses, o número de pessoas contaminadas tem que ser 3 vezes N0. Aqui a gente já tem informações suficientes para conseguir descrever qual é a resposta correta. Vamos testar a primeira informação rapidamente, tá? A primeira informação nos diz, quando T é 0, a quantidade de pessoas contaminadas tem que ser N0. Quando tu faz essa substituição em todas as expressões, tu obtém o N0. Então, não é essa informação que vai definir a questão. É a segunda informação. Quando no T tu põe 2, o número de pessoas contaminadas tem que ser 3 vezes N0. A única alternativa que vai satisfazer isso é a alternativa da letra D. Observe, no lugar do T, estou colocando 2. Estou calculando o N de 2. Aí teremos N0 vezes 3 elevado na 2 sobre 2. No T botei 2. 2 sobre 2 é 1. N0 vezes 3 na 1, que é o N0 vezes 3, que é justamente o que queremos. Nenhuma outra alternativa vai satisfazer essa informação. Por isso, a resposta correta encontra-se na letra D. Questão 45. Ao produzir cápsulas de um fármaco, é necessário definir qual o volume de cada dose ocupada por esse fármaco. A partir disso, o farmacêutico escolhe qual cápsula utilizar nessa produção, consultando a tabela apresentada na figura 1. A cápsula com comprimento total de 27 mm, representada na figura 2, é constituída de 2 semisferas de 3 mm de raio em cada extremidade e um cilindro entre elas. Na classificação apresentada na tabela da figura 1, a cápsula com essas medidas refere-se ao número. Use π igual a 3. Queremos o volume da cápsula, e a cápsula é constituída por um cilindro e 2 semisferas. Se são 2 semisferas, eu posso pensar que corresponde a uma esfera inteira. Logo, o volume da cápsula ficará descrito pela soma do volume do cilindro com o volume de uma esfera. Agora, vamos pensar, volume do cilindro, área da base vezes a altura. Eu vou ter um cilindro em que a base vai ser um círculo de raio 3. Logo, a área da base ficará descrita por π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura. Segundo o enunciado, o comprimento total da cápsula é 27. Então, a altura do cilindro será 27 menos 6, que corresponde ao raio de cada semisfera. 27 menos 6, 21. 21 milímetros. Tá aqui.
Área da base vezes altura, πr² vezes 21, portanto. Mais volume de esfera. Como é que é a fórmula do volume da esfera? 4/3 de πr². 4/3 de π vezes o raio. O raio é 3. Então, vezes 3 ao cubo. O enunciado diz para substituir o π por 3. Então, ali na primeira parcela, teremos o quê? 3 vezes 9 vezes 21. 3 vezes 9 é 27. 27 vezes 21 é 567. Já na segunda parcela, substituindo π por 3, eu posso simplificar. Eu vou ter 3 em cima, 3 embaixo. E o que vai nos sobrar? 4 vezes 3 ao cubo, 4 vezes 27, que é 108. 567 mais 108 é 675. 675 milímetros cúbicos. Mas a gente quer a capacidade em ml, em mililitro. Lembre-se, 1 ml corresponde a 1000 milímetros cúbicos. Então, quer passar de milímetro cúbico para ml, divide por 1000. Ao dividir por 1000, teremos aqui 0,675. 0,675 mililitros. Logo, qual é o número da cápsula? O número da cápsula será o número 0, pois a capacidade está entre 0,67 e 0,68. Por isso, a resposta correta encontra-se na letra C. Questão 46. A circunferência de diâmetro AC e as retas AD e CD estão representadas na figura a seguir. O ponto B pertence à circunferência e à reta AD. A reta CD é tangente à circunferência no ponto C. E o ângulo CAD mede 40 graus. A amplitude do arco CB em graus é. Queremos, então, o ângulo correspondente ao arco CB. Suponha que o centro da circunferência seja esse ponto que eu estou indicando em preto. Agora, eu consigo criar o ângulo correspondente ao arco CB. Eu puxo o raio lá no ponto B e a pergunta que está sendo feita é quem é esse ângulo alfa. Para obter esse ângulo alfa, primeiramente, olhe para o triângulo ACD. Esse triângulo é retângulo e a gente conhece o ângulo que está em D, que é 40 graus. Logo, a gente vai conseguir descrever quem é o ângulo que está em A. Afinal, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E aqui a gente já tem 130 graus. Logo, o ângulo que está em A mede 50 graus. Observe que o segmento que eu estou indicando em laranja corresponde ao raio. Este outro segmento, que também estou indicando em laranja, também é raio. Logo, o triângulo gerado pelos pontos A, B e o centro da circunferência é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais, que são os ângulos da base. Logo, se o ângulo em A mede 50 graus, o ângulo em B também mede 50 graus. Como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, este outro ângulo do triângulo a gente já sabe descrever. Ele mede quanto? 80 graus. Porque ali, nos outros ângulos, a gente já tem 100 graus. E assim, a gente já consegue responder quem é o ângulo alfa. O alfa mais o 80 graus fecha um ângulo de 180. Portanto, o alfa necessariamente deve medir 100 graus. O ângulo correspondente ao arco CB mede 100 graus
E a nossa resposta encontra-se na letra B. Questão 47. Na figura abaixo estão representadas em referencial cartesiano parte do gráfico de uma função quadrática f e parte de uma função logarítmica g. A função f é definida por f de x igual a x ao quadrado sobre 2. E a função g é definida por g de x igual a logaritmo em base 1 meio de a vezes x sobre 2 menos 1. Se os gráficos de f e g se interceptam no ponto A de abscissa 2, então o valor de A é... Observe que o ponto A pertence às duas funções. Eu já sei que o x desse ponto A é 2. Eu conseguiria encontrar quem é o valor de y desse ponto A? Sim. Eu posso substituir na função f, por exemplo. Eu posso calcular f de 2. Calculando f de 2, teremos o quê? 2 ao quadrado sobre 2. É 4 por 2, que é 2. O y desse ponto é 2. O ponto 2 e 2 pertence às duas funções, porque é o ponto de intersecção. Então, o que a gente sabe? G de 2 vale 2. A partir desta informação, a gente vai conseguir descobrir o valor de A. Substituindo o ponto na função g, teremos o quê? G de 2 é 2, coloquei, igual a logaritmo em base 1 meio de A vezes x, no caso x é 2, então vai ficar 2A dividido por 2 menos 1. Substituir. Observe que agora virou uma equação, uma igualdade na qual a gente tem uma incógnita. Vamos descobrir esse valor de A. Teremos o quê? Primeiro eu vou me livrar do logaritmo. Para eu me livrar do logaritmo, eu uso a definição. A base passa para o outro lado, virando base de uma potência. Então teremos o que aqui? 1 meio elevado ao quadrado. Isso igual a 2 dividido por 2 dá 1. Então ali a gente vai ter 1A. 1A menos 1. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. 1 quarto igual a A menos 1. Para encontrar o valor de A, o menos 1 passa somando. Então teremos 1 quarto mais 1. 1 quarto mais 1, MMC. O MMC que vai ser 4. 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. Então, fazendo MMC, temos que o A vale 5 quartos. Por isso, resposta correta encontra-se na letra D. Questão 48. Considere o sistema de equações. O referencial cartesiano XY, que representa geometricamente esse sistema, é... Vamos olhar para a primeira equação e enxergá-la como uma função. Para enxergá-la como uma função, vamos isolar o y. Isolando o y, temos y igual a 1. Y igual a 1 é uma função de reta. É uma função de reta, pois pode ficar descrita na forma x mais b. 0x mais 1. Essa é uma reta de coeficiente angular igual a 0, portanto, uma reta horizontal, e linear igual a 1. O que isso indica? Corta o y no 1. Uma reta horizontal que corta o y no 1. Isso é a primeira equação. Agora, vejamos a segunda equação. Isolando o y, teremos o quê? Y igual a menos 3x mais 3. Também é uma reta, porque é da forma ax mais b. O coeficiente angular dessa reta vale menos 3. E o que isso indica? É uma reta decrescente. O linear dessa reta vale 3. E o que isso indica?
Ela corta o y no 3. Uma reta decrescente que corta o y no 3. Outro ponto importante que está sendo levado em consideração nas alternativas é o ponto de corte no eixo x, a raiz. Saberíamos descrever onde essa reta corta o eixo x? Sim. Lembre-se que, para calcular a raiz, basta zerar o y. Raiz é valor de x que zera a expressão. Então ficaríamos assim, ó, 0 no y igual a menos 3x mais 3. Aí, isolando x, 3x igual a 3, então x igual a 3 por 3, x igual a 1. A raiz dessa função é 1, ela corta o x no 1. Primeira equação representa uma reta horizontal que corta o y no 1. Segunda equação representa uma reta decrescente que corta o y no 3 e corta o x no 1. Avaliando as alternativas, observe que a alternativa na qual estas informações estão representadas encontra-se na letra A.